Você já parou para pensar que, para construir uma ciência, às vezes é preciso esquecer coisas? Nos anos 1960 e 1970, a linguística fez exatamente isso. Para se formalizar, para ganhar status de ciência legítima, ela teve de apagar dois elementos fundamentais da linguagem: o sujeito e a situação. A gramática gerativa é o exemplo clássico desse movimento, elegante, matematizada, previsível e totalmente desvinculada da experiência concreta da fala. E é justamente desse apagamento que nasce uma pergunta decisiva, que Michel Pechet repetia com insistência: a análise de discurso é possível? Essa pergunta inaugura um campo teórico inteiro, porque ela expõe uma tensão: como formalizar algo que depende justamente do que a linguística formal ignorou? A análise de discurso surge para olhar para o que ficou de fora. O foco deixa de ser apenas a estrutura da língua e passa a ser o discurso, essa materialidade linguística atravessada pela história, pela ideologia e pela posição dos sujeitos. Pechet entende que o discurso não existe sem contexto e que os sentidos não se produzem no vazio. Por isso, ele recoloca no centro do debate aquilo que a linguística precisou esquecer: o sujeito e a situação, mas tratados de outra forma. O sujeito da AD não é um sujeito soberano, consciente, pragmático. É um sujeito descentrado, atravessado por ideologias e posicionado dentro de uma estrutura social. E a situação não é o cenário em que alguém fala, mas uma articulação entre o simbólico e o político, aquilo que Pechet chama de condições de produção. Com esse movimento, a AD critica o modo como a linguística construiu a oposição língua, fala e questiona a ideia de texto fechado. Não dá para analisar discurso como uma sequência isolada, como uma peça completa dentro de si mesma. O discurso funciona sempre em relação a outros discursos, sustentado por memórias, disputas, regularidades e deslocamentos. Por isso, em vez de trabalhar com a noção de função, a AD trabalha com a ideia de funcionamento, entendendo o sentido como algo que desliza, que pode mudar, que não é fixo nem estável. Pechet também estabelece uma diferença fundamental entre dois modos de pensar o sentido: a semântica linguística, que busca sistematicidade interna e é modelizável, e a semântica discursiva, que inclui contexto, ideologia e condições de produção. Esta última não cabe em fórmulas, porque lida com sujeitos reais, posições sociais e contradições. É uma outra região do conhecimento, aquela onde o sentido se movimenta, onde não há neutralidade possível. Nesse cenário, a pergunta: a análise de discurso é possível? Ganha outra dimensão. Pechet queria saber se era viável formalizar um objeto que envolve sujeito, história e ideologia. Como criar um método para analisar equívocos, deslocamentos de sentido, efeitos ideológicos? Como construir uma escrita científica que desse conta de tudo isso? É dessa dúvida que nasce a invenção teórica da AD. E uma das primeiras tentativas de resposta foi ousada: a proposta de análise automática do discurso, registrada no AD 69, onde Pechet investe nas possibilidades da informatização como ferramenta de análise. A AD se constrói articulando três grandes referências: a linguística, que fornece a materialidade da língua; a psicanálise, com o inconsciente e o sujeito dividido; e o marxismo, com a história e a ideologia. Esses três campos formam a base do projeto intelectual de Pechet. O discurso, para ele, é justamente aquilo que se produz no encontro entre linguagem e ideologia, entre estrutura e acontecimento, entre sujeito e posição social. Tudo isso faz da AD um campo que não busca estabilidade lógica, mas sim compreender como os sentidos se produzem, se deslocam e se transformam. Por isso, para a AD, não existe fala inocente, não existe neutralidade, não existe texto fechado. O que existe é funcionamento, disputa e movimento. E é essa pergunta fundadora: a análise de discurso é possível? Que continua ecoando. Não porque falta resposta, mas porque é justamente essa abertura que permite que a AD continue viva, crítica e inventiva. Se você quiser aprofundar conceitos como condições de produção, formações discursivas ou sujeito descentrado, é só pedir nos comentários.